6 conselhos que eu gostaria de ter tido ou saber que eu precisaria quando o meu filho entrasse na adolescência e que eu acho muito válido e vocês vão levar pra vida, você que tem seu filho pequeno, que quer ser mãe, enfim, e vai passar pela adolescência deles, vai fazer uma super diferença e vocês vão só regar frutos bons desses conselhos, eu tenho certeza absoluta, porque hoje eu já vejo os frutos bons que eu rego com relação ao meu filho e até mesmo com relação a mim como mãe e pessoa. Antes de falar, não esquece de já se inscrever nesse canal, ativa o sininho e marca as futuras mamães e as mães de adolescentes aqui nos comentários. Não julgue e repreenda seu filho antes de ouvi-lo. O que significa isso? Bom, seu filho fez algo errado e você simplesmente dá uma bronca, aplica o castigo e acabou. Ao meu ver, isso, além de não resolver a situação, gera traumas e, diferente do adulto que já tem um pouco mais de discernimento, o porquê que fez aquilo, se foi na intenção ruim ou não, a criança, adolescente não tem totalmente essa compreensão, eles são muito mais emoção do que razão, né? Então, se ele fez aquilo, teve algum significado, algum motivo por trás e não adianta só brigar. Você descobriu que ele fez algo ruim, que pode ter afetado a ele, a outras pessoas, mas tenta sempre entender o porquê que isso aconteceu. E se for coerente, aplica lá o castigo, sei lá o que é que você vai fazer, mas sempre tenta escutar o que ele tem para falar, porque por mais doideira que seja, eles muitas vezes trazem motivos coerentes nessas conversas. Então, é uma surpresa e vale a pena sentar e conversar, entender por que ele agiu daquela forma e depois você pensa no que fazer. Descubra um ponto em comum que você tenha com seu filho. A gente sabe que chega um momento, e eu vou falar especificamente da adolescência, que é o momento que eu tô passando, eles começam a entrar no mundinho deles, não querem mais ficar 100% do tempo com os pais e acabam, de certa forma, se fechando, por mais que você tenha uma relação aberta. E uma coisa que eu percebi é que quando você encontra esse ponto em comum, muitas coisas boas florescem dali, desde conversas profundas, pensamentos que você tem com relação a ele e que ele vai ouvir, pensamentos que ele tem com relação a você, ao jeito que você educa. No caso do meu filho, eu descobri que os melhores momentos, as melhores trocas acontecem na mesa e na comida. Então, eu tenho me empenhado para que esses momentos aconteçam de forma mais frequente e eu acabei descobrindo super sem querer. Eu percebia que quando a gente saía para lanchar ou eu pedia pizza, envolvia comida, as trocas fluíam de uma forma muito natural e muito mais saudável. Então, tentem encontrar esse ponto em comum com o filho de vocês e aproveite disso, que só vai fazer bem para os dois e você vai conseguir ter informações com relação a ele, a dinâmica de vida dele de uma forma muito mais tranquila do que só chegar e tentar forçar uma conversa. Às vezes não tá rolando, ou porque ele tá se sentindo acuado, não tá pronto para falar, e todos esses sentimentos vão acabar ficando um pouco mais de lado e vai ser algo mais saudável. Só proibir não vai impedir, negocie. Eu percebi ao longo da maternidade aqui, em situações que eu só proibia sem tentar dar uma abertura para ele explorar as ideias dele, funcionava durante um tempo, mas depois as situações voltavam a acontecer. E não adianta simplesmente você proibir, porque a gente sabe que eles são muito espertos desde novinhos, então quando eles querem fazer algo, eles vão dar um jeito, a gente sabendo ou não, então é melhor que a gente se coloque à disposição e saiba e tente auxiliar de alguma maneira do que simplesmente ficar proibindo. Isso eu falo desde coisas leves, como, por exemplo, se você não quer que seu filho coma bala durante a semana porque faz mal, ou até envolvimento de bebidas e outras coisas. Por isso que eu acho que tem que existir essa dosagem, e é claro que para tudo tem exceção, tem algumas coisas que não dá para você ficar negociando, obviamente,
mas com a maioria das outras coisas dá pra você chegar e pensar, tá, essa imposição que eu tô colocando pra ele só funciona durante um tempo e não tá surtindo efeito positivo sobre ele. Então senta ali com seu filho e tenta negociar. Por exemplo, meu filho tá numa geração que o celular é a vida deles praticamente e eles não sabem dosar. Se deixar vai querer usar 100% do tempo, não tem limite. Até adulto é assim, né? Mas enfim. Eu comecei a mostrar pontos pra ele, o porquê que não daria pra ele ficar o tempo inteiro com o celular durante a semana, como que aquilo estava influenciando de uma forma negativa em outros aspectos da vida dele. E em certo momento eu tive que começar a tirar o celular no momento de dormir. E no começo ele simplesmente ficou bravo, nervoso, mas eu o fiz entender o porquê que eu estava tomando aquela atitude. Estratégia, você mostrar para o seu filho, sempre levando para o lado dele. Olha, tá afetando o seu sono, você não tá conseguindo acordar mais cedo para jogar um pouco de jogo no celular ou no videogame, você não tá tendo tempo para durante a semana fazer as coisas que você tem vontade. O que que ele sugeriria? E aí ele me trouxe as opiniões dele e a gente conseguiu entrar num consenso que tem funcionado. Pare o que você tá fazendo para ouvir seu filho. Só para contextualizar, eu não sou a favor da educação de que o filho nasce, ele se torna o reizinho da casa que vai mandar em tudo, que você tem que ficar servindo e tudo mais. O que eu tenho percebido é que muitas vezes meu filho veio até mim, às vezes eu tava lá trabalhando no computador ou tava assistindo televisão, enfim, N situações, e ele às vezes parava para falar comigo 5 minutos, porque a conversa deles também é bem prática e rápida, né? E eu sempre falava, ai, depois eu vejo, ai, daqui a pouco eu vou, ai, depois eu olho. É sempre depois, depois, depois. E eu fazia isso automaticamente. E no momento que eu comecei a sair do automático e percebi o quanto estava afetando ele, porque eu via a cara dele triste, quando acontecia a situação de eu chamá-lo, ele também tinha essa mesma reação, ai, daqui a pouco eu vou, porque eles copiam a gente, né? Então, deu um estalo e percebi o quanto ele ficava triste e frustrado, porque ele queria, na empolgação, naquela emoção, mostrar um desenho, falar alguma coisa, mostrar um vídeo, o que quer que seja, pra mim eu deixava passar. E aí você pensa, ai, mas eu posso ver isso depois, ele espera. Tá, mas nessa dele toda vez esperar, 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 gera uma frustração. E eu comecei até a pesquisar um pouco sobre isso com profissionais de terapia, psicologia, para ver o que eles tinham para falar sobre. E de uma forma bem grosseiramente falando, de uma leiga, falava que esse negócio da gente nunca dedicar esses 5 minutos que quer que seja para eles gera uma frustração, gera sentimentos tristes e ruins que podem até virar traumas, enfim. Então, não custa nada a gente parar ali 5 minutos, 10 minutinhos que seja, para mostrar interesse no interesse deles. Ter filho é não ter tabu. Você tem algum tipo de tabu com relação a um assunto específico? Vou pegar um assunto de, sei lá, bebidas, porque você não teve essa abertura com seus pais ou no seu convívio. A partir do momento que você tem um filho, se você se fecha em algum momento com relação a algum assunto com ele, ele vai dar um jeito de procurar esse suporte emocional em outros lugares. E o perigo tá, muitas vezes esse suporte não vai ser o mais indicado, porém é o que tem disponível ali. E é importante que o seu filho tenha alguém como alicerce, que ele saiba que sempre pode contar, tanto nos momentos ruins como nos momentos bons, falar sobre qualquer coisa. Se ele não tem essa base em casa, que quer seja uma pessoa, seja você a mãe, seja você a avó que cria como se fosse mãe, seja quem quer que for a pessoa, mas ele tem que ter pelo menos um ponto de equilíbrio, porque esse ponto é que vai ajudar a criar um emocional firme com relação a ele mesmo como adulto. E ficar impondo que eu não gosto de falar sobre isso porque
é feio, ou porque você não acredita, ou porque a sua crença não permite, enfim, não sei qual quer que seja o motivo que você tem aquele assunto como tabu, não vai fazer com que seu filho deixe de provar ou experimentar, enfim. Então, tenta se abrir. E se você não sabe como conversar sobre aquele assunto com ele, fale com pessoas à sua volta que possam te ajudar. Eu, sendo mãe solo de um menino que tá entrando naquela fase de experimentações, de descobertas, cheguei nesse ponto de que eu tinha muito receio, porque o assunto de menino, descobrir o corpo e tal, de certa forma era um tabu, porque eu não vivia esse lado masculino, eu sempre vivi o lado feminino, né? Obviamente. Então eu comecei a pesquisar e ler, comprei alguns livrinhos infantis que são bem lúdicos, que falam sobre essa descoberta do corpo, e sentei com ele e tentei conversar de uma forma sutil, que não fosse invasiva, que ele entendesse que ele pode contar comigo para falar sobre isso. E por mais que eu não vá ter 100% da visão e da vivência que ele tem sendo menino, eu tô aberta para ouvi-lo e tentar entender o que tá rolando na cabeça dele. Pelo menos um pouco, né? Que 100% é impossível. Mas eu tive que pular essa barreira porque é quem ele vai poder contar sempre. Se existe algum tabu, alguma coisa que você tenha receio, deixe de lado, porque seu filho às vezes não sabe, porque você nunca parou para falar ou pensar, e isso pode passar batido, mas deixe claro que você tá ali para conversar sobre qualquer assunto e que você tá aberta a aprender junto com ele e dar as mãos e ser esse alicerce emocional. Abandone seu orgulho e seu ego. O que eu percebi que é muito frequente nos pais é o ego e o orgulho falando de que nós somos os adultos, então a gente sabe de tudo, nós somos os reis dos sábios. E eu sei que de certa forma isso foi passado de geração para geração, de que os adultos sempre são 100% sábios, conhecedores de tudo e são seres iluminados. E a gente sabe que não é bem assim. E a partir do momento que você tem um filho, vão existir muitas situações, você querendo ou não, em que o ego vai bater muito na nossa cara, e se a gente não tomar cuidado e deixar isso ultrapassar, a relação de pais e filhos vai gerar um trauma na criança, e a gente precisa assim aprender a deixar esses sentimentos de lado, desapegar daquela criação arcaica e evoluir como pessoa, né? Que também é um aprendizado pra gente. E eu me vi em diversas situações em que eu tinha que pedir desculpa e perceber que eu estava agindo de forma errada em tal situação como mãe, e ao mesmo tempo que eu não tinha vivido aquela situação nunca, eu ficava, putz, mas se eu falar desculpa, aí eu não vou ter autoridade, vou perder minha autoridade, mas ao mesmo tempo ele tem que saber que eu errei e eu quero dar esse exemplo, e fica um conflito, o que é normal, principalmente quando você tem o primeiro filho, né? Que você entra numa jornada que você não sabe nada, por mais que você estude e leia. Então, com certeza, aprender a abaixar a cabeça, abaixar a guarda, pedir desculpas quando for preciso, quando você tiver uma atitude ruim ou negativa, é muito importante para eles, para você como mãe, pai, como ser humano, e só vai, além de melhorar a relação de vocês, passar uma confiança para ele de que tá tudo bem a gente errar como pais e mães, a gente tá dando o nosso melhor, também acaba dando um bom exemplo, porque senão fica uma briga de egos, e imagina quando ele se tornar um adulto, o que não vai acontecer? Vai ser aquele adulto que acha que é o reizinho da coisa toda e quer passar por cima de tudo, e enfim, não tem que ter um limite, né? Acho muito importante, sim, que você se desprenda desses sentimentos que são basicamente uma fragilidade, de certa forma, nossa, como adultos, com medo de assumir que errou, e um capricho. Espero que você tenha gostado desse vídeo e te ajude muito nesse processo de descoberta que é a maternidade. Não esquece de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Beijo!